Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e o propósito desse vídeo é discutir as capas, as matérias de capa, ou melhor, comentar, né? Enfim, tecer algumas considerações e dar um vislumbre de como a mídia nacional, a grande mídia nacional, ficando nesse caso especificamente com as revistas, né? Periódicos impressos, enfim, especificamente revistas, né? Como é que a grande mídia nacional tem tratado a atuação militar, enfim, a intervenção militar, a operação militar da Rússia na Ucrânia, tá certo? Vamos então aqui escolhemos três, dentre os principais periódicos nacionais, enfim, aqueles mais tradicionais, mais conhecidos, né? Para nós tecermos aí breves comentários e mostrarmos então uma panorâmica, né, de como essa mídia impressa nacional, especificamente revistas nesse caso, tem abordado essa questão da ação militar da Rússia na Ucrânia, tá certo? Vamos lá então. Bom, primeiramente a revista Veja, né, a tradicional revista Veja, com a matéria de capa Um Novo Arsenal. Né? A invasão da Ucrânia pela Rússia expõe em escala global a guerra híbrida, um modelo em que as investidas militares são associadas a uma vasta gama de ações digitais e retaliações econômicas, ataques cibernéticos, bloqueio de recursos financeiros, suspensão da atividade de empresas, entre outros. Né? Então, essa matéria da Veja traz realmente um tema muito interessante, aborda uma questão muito fundamental, né? E que nós podemos ver com grande clareza, né? Nessa ação militar da Rússia na Ucrânia, que é a conjugação de fatores, né? Que vão muito além, né? Isso não chega a ser exatamente uma novidade, mas na era da informática, da cibernética, etc. e tal, né? Na era das relações econômicas internacionais, né, de grande velocidade, por assim dizer, né, isso se intensifica. Né? Então, tudo aquilo que a matéria de capa da Veja traz, né, sanções econômicas, né, enfim, isso sobretudo, as sanções econômicas, nesse caso da Rússia, foram aplicadas com grande intensidade, né, tanto pela União Europeia quanto pelos americanos. Né, retaliações no campo econômico. Né. Mas o que a Veja chama de guerra híbrida nesse caso está se referindo essencialmente à maneira de fazer guerra, digamos assim, após a guerra ter começado. Né? Sanções econômicas, ataques cibernéticos, bloqueio, né, de recursos financeiros, enfim, o que envolve a suspensão de atividades também de empresas e por aí vai. Né? Mas normalmente a expressão guerra híbrida faz mais referência, na verdade, aquela guerra que você faz na surdina, né, dentro de um certo país, por exemplo, tentando desestabilizar o governo, tentando derrubar, né, um certo governo e por aí vai. Mas enfim, uma matéria de capa realmente bastante interessante, né? Sem entrar no mérito aqui do viés ideológico do periódico, né, da revista, e todos eles têm algum, evidentemente, né? É preciso saber sempre, né, quem está por trás, né, quem está pagando, né, por assim dizer. Mas, enfim, sem entrar nessa questão, a matéria de capa de Veja realmente chama a atenção para algo muito interessante, muito importante, que ficou bastante bem ilustrado, né, nesse episódio recente da ação militar da Rússia na Ucrânia. A conjugação, né, de medidas outras, de fatores outros, de elementos outros que vão bastante além apenas da ação no campo militar propriamente dito, tá certo? A matéria seguinte, então, a capa seguinte é da revista Carta Capital, né? Tudo ou nada. No tabuleiro geopolítico, o jogo do poder transforma a invasão da Ucrânia em um capítulo da nova ordem mundial. Matéria de capa também chama a atenção para um dado muito importante, né? Em que efetivamente esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né, que foi ao longo dos anos, né, de vários anos, cozinhado, né, pela OTAN, insuflado, né, essencialmente pelos Estados Unidos, com a expansão da OTAN para leste, além de outros, né, de outros fatores, de outros elementos que contribuíram, mas enfim, esse episódio recente então, né, a, a ação militar, a invasão, né, da Rússia à Ucrânia, né? Realmente
é apenas a famosa ponta do iceberg, né? E que traz à lume aí realmente todo um conjunto de fatos, de fatores, de elementos que tem se apresentado nos últimos anos e que mostra que realmente uma nova ordem mundial, em certa medida, já se estabeleceu e ainda está se estabelecendo, né? As placas tectônicas do poder internacional ainda continuam a mover-se, né? Aquele momento ali de um único país, né? Preponderante no mundo, como ficou sendo os Estados Unidos após a queda da União Soviética, não mais existe. Não se pode falar, por exemplo, também numa bipolaridade, como havia outrora entre Estados Unidos e União Soviética, né? Porque nós temos aí China, né, como a grande economia, que em breve será a primeira economia do mundo, nós temos Índia, etc. e tal, né? Mas nós temos um mundo mais multipolar, né? Mas que estão claramente também se formando dois blocos, né? Com a União, com Rússia, China, Índia, alguns outros países de um lado, União Europeia, Estados Unidos do outro. Mas em todo caso não é um mundo bipolar, né? Como outrora. É realmente um mundo multipolar, uma nova ordem mundial se estabelece, uma nova potência hegemônica desponta, né? Que seria no caso a China, né? A grande superpotência, né, que se firmou sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, está claramente em declínio. Se será um declínio muito rápido ou lento, né? Ou rápido num momento, lento no outro, enfim, como as coisas vão se comportar, só o tempo dirá, mas é fato que os Estados Unidos estão progressivamente a perder a sua posição de potência hegemônica. Uma nova ordem mundial realmente se estabelece e esse conflito recente ilustra muito bem isso. E por fim, a última revista aqui que vamos comentar a matéria de capa, né? Revista Isto É, que aderiu, né? Como de resto mídias sociais diversas, né? Facebook, Twitter, Instagram, etc. e tal, enfim, a essa visão, né, de que a Ucrânia é coitadinha, vítima, né, do Putin e da expansionista, imperialista, né, Rússia e por aí vai. Então a matéria de capa, o novo herói mundial. Francamente, a matéria de capa da Veja e da Carta Capital são bastante interessantes, chamam atenção para temas realmente bastante fundamentais, né? Mas essa da Isto É realmente é de difícil digestão, né? O novo herói mundial, Zelensky, herói mundial. Não custa lembrar que a inabilidade política, né? O fato de Zelensky colocar-se como ponta de lança de interesses da OTAN, ou mais especificamente, em verdade, dos Estados Unidos, a sua inabilidade política, né? A sua insistência, né, em certas posições, são, em grande parte, enfim, responsáveis pelo conflito que está estabelecido, está deflagrado, está ainda em curso, de forma tal que ele está longe de ser algum tipo de vítima inocente, né? Na verdade, ele terminou sendo, de maneira mais consciente ou menos consciente em outros momentos, conforme seja, um dos principais artífices, né, dessa guerra que ora se desenrola. E colocá-lo como um novo herói mundial, né? Veja o vídeo que nós temos aqui no canal, né? De bufão a herói, né? Com relação ao Zelensky, quer dizer, de herói me parece que ele não tem nada. Mas uma vez a Ucrânia invadida, né? Ele até como, né, um homem da mídia, né? Que o era, né? Ou que o é ainda, né? Como comediante, como indivíduo acostumado a lidar com as câmeras, né? A fazer o seu show, e adotou aquela postura: estamos resistindo, eu não vou embora de Kiev, etc. e tal, né? Nessas negociações de paz mais recentes, né, os membros do governo ucraniano, quando se reúnem com os membros do governo russo, né, os russos de terno e gravata, etc., né, e os ucranianos de moletom, coisa que o valha, quer dizer, né, passando aquela imagem de que nós somos entrosados e descolados e não sei o quê, quer dizer, até nisso, né, eles têm realmente, me parece, de caso pensado, investido. Mas Zelensky, como novo herói mundial, francamente, né, não tem cabimento. Aí então, o detalhamento aí da matéria de capa diz o seguinte: o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, exibe patriotismo, coragem e hombridade e une o planeta.
contra a brutalidade de Vladimir Putin na tentativa de ocupar seu país e provocar um retrocesso histórico na Europa. O líder russo subestimou a resistência dos ucranianos e a reação ocidental. Agora os Estados Unidos e os europeus impõem sanções inéditas e conseguem asfixiar economicamente a Rússia. Bom, veja-se que o detalhamento aí da matéria de capa foi bastante extenso, inclusive. Que a Rússia talvez tenha subestimado a resistência militar que a Ucrânia ofereceria, os fatos o desenrolar do conflito tem mostrado que realmente talvez isso tenha acontecido. Mas a questão dessa resistência do povo ucraniano, e tem aquelas imagens, fake ou não, como seja, circulando pela internet, de pessoas se colocando à frente de blindados russos que param e ficam desviando, o povo resistindo, tudo isso é uma tremenda balela, evidentemente. Condições normais de temperatura e pressão, quem está guiando os blindados simplesmente passaria por cima de quem se intrometesse a se colocar na frente dos veículos e ninguém mais teria a brilhante ideia de fazer a mesma coisa. Em condições normais de temperatura e pressão, a Rússia teria investido mais severamente em bombardeios aéreos, e os civis estariam, na verdade, encolhidos aí dentro dos bunkers que se houvessem, nos metrôs, dentro de suas casas como fossem, preocupados em escapar dos bombardeios e não fazendo protestos, como chegamos a ver, inclusive. Nesse sentido, esse tem sido um conflito um tanto diferenciado e um tanto surreal sob certos aspectos, mas justamente porque, já ficou bastante claro, a Rússia tem realmente pegado leve em muitos aspectos, tá certo? Mas Volodymyr, como é novo herói mundial, realmente essa capa de Isto É chega a ser cômica, compatível com a profissão verdadeira de Zelensky. Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.